Escorpião, antes mesmo de ouvir estas palavras até o fim, algo dentro de você já sabia que precisava chegar aqui. Não foi por acaso. Não foi apenas mais um vídeo surgindo diante dos seus olhos em uma noite comum. Há dias, talvez semanas, você vem sentindo que algo está diferente. Como se o ar estivesse mais pesado. Como se o silêncio tivesse começado a dizer mais do que as palavras. Talvez você tenha sonhado com a mesma pessoa mais de uma vez. Talvez tenha acordado no meio da madrugada, exatamente no mesmo horário, 11h11, olhando para o relógio com aquela sensação estranha de que alguém ou algo estava tentando chamar sua atenção. E você tentou ignorar. Disse a si mesmo que era coincidência, que era apenas cansaço, que sua mente estava criando histórias onde não existia nada. Mas, Escorpião, você sabe quando algo toca sua alma de um jeito diferente. Você sente, você percebe antes mesmo de entender. Presta atenção. Quantas vezes, nos últimos dias, você sentiu aquela intuição forte dizendo para não confiar totalmente em alguém? Quantas vezes seu peito apertou sem explicação, como se uma energia invisível estivesse tentando te alertar? Quantas vezes você entrou em um lugar e imediatamente sentiu que ali havia algo estranho, algo pesado, algo que não podia ser explicado com lógica? Isso não é paranoia, isso é percepção. E poucos signos carregam esse dom como você. Escorpião não vê apenas o que está na superfície. Você sente o que está escondido. Você percebe que ninguém diz. Você escuta até o silêncio das intenções. E é exatamente por isso que o portal 11h11 começou a se abrir diante de você. Não, isso não é apenas um número bonito aparecendo no relógio. Não é superstição barata. O portal 11h11 é um alinhamento, um chamado, uma passagem entre aquilo que você vive agora e aquilo que o universo está tentando entregar. Mas há um preço, porque nem toda prosperidade chega de mãos dadas com conforto. Às vezes, ela chega primeiro como caos, como afastamentos, como noites mal dormidas, como o fim de algo que você jurava que seria para sempre. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Talvez alguém tenha se afastado. Talvez uma oportunidade tenha desaparecido de repente. Talvez você tenha sentido que estava perdendo o controle, quando, na verdade, estava sendo reposicionado. Sim, reposicionado. Porque certas portas só se abrem quando outras finalmente se fecham. E o mais estranho é que, no fundo, você já sabia. Havia sinais, pequenos detalhes, coincidências impossíveis demais para serem apenas coincidências. Uma música que apareceu no momento certo. Um nome repetido várias vezes no mesmo dia. Um encontro inesperado. Um olhar estranho vindo de alguém que parecia observar mais do que deveria. Uma sensação constante de que alguma coisa grande está prestes a acontecer. Escorpião, isso não é imaginação, é preparação. Existe uma energia ao seu redor se reorganizando, como se o universo estivesse movendo peças em silêncio, enquanto você ainda tenta entender o tabuleiro. E talvez você esteja cansado, talvez esteja até desacreditado, porque quando se luta demais, chega uma hora em que até a esperança parece pesada. Mas escute isso com atenção. Nem tudo que demora é atraso. Às vezes, é proteção. Nem tudo que vai embora é perda. Às vezes, é livramento. E nem todo silêncio significa ausência. Às vezes, é o próprio destino se aproximando sem fazer barulho. Você já percebeu como certas pessoas começaram a agir de forma estranha perto de você? Algumas mais frias, outras excessivamente curiosas. Algumas tentando se aproximar de novo, mesmo depois de terem desaparecido. Isso também faz parte. Quando uma energia de prosperidade começa a se aproximar de alguém, ela incomoda, porque luz chama atenção. E nem todos suportam ver alguém prestes a florescer depois de tantas tempestades. Existe inveja ao seu redor, Escorpião. Existe alguém observando seus passos em silêncio. Alguém tentando entender por quê, mesmo depois de tudo, você ainda continua de pé. E isso assusta, porque sua força não vem da aparência. Ela vem da sobrevivência. Você já passou por dores que ninguém imagina. Já se reconstruiu no escuro. Já renasceu em silêncio tantas vezes que até você esqueceu quantas foram. É por isso que agora, quando o portal começa a se abrir, sua alma reconhece antes da sua mente. Você sente uma inquietação estranha.
como se estivesse na beira de alguma grande mudança, como se uma porta invisível estivesse diante de você, esperando apenas uma decisão, aceitar ou recuar. Mas há algo que você ainda não percebeu. Essa promessa de prosperidade não está ligada apenas ao dinheiro. Ela toca amor, destino, karma, pessoas que saíram e pessoas que ainda vão voltar. Porque alguém ligado ao seu passado ainda carrega sua energia. Alguém que tentou seguir em frente, mas não conseguiu. Alguém que talvez tenha errado com você e agora começa a sentir o peso do próprio karma. E enquanto isso acontece, o universo observa. Nada passa despercebido. Cada lágrima silenciosa, cada injustiça engolida, cada vez que você ficou sozinho tentando parecer forte, tudo foi visto. E agora, algo começa a retornar. Não como vingança, como equilíbrio, como resposta. Presta atenção nos próximos dias. Nos sinais, nos sonhos, nas mensagens inesperadas, nas pessoas que surgem do nada. Porque o portal 11h11 não abre sem motivo. Ele aparece quando existe uma promessa pronta para ser entregue. Mas nem todos terão coragem de aceitar. Porque prosperidade verdadeira exige abandono, exige cortar laços, exige deixar versões antigas de si mesmo morrerem. E essa é a parte que mais assusta. Você está preparado para receber aquilo que pediu, mesmo que isso custe tudo aquilo que já não serve mais. Pense nisso, porque há uma verdade escondida atrás dessa abertura. E quando ela se revelar, nada na sua vida continuará igual. Escorpião, antes mesmo de ouvir estas palavras até o fim, algo dentro de você já sabia que precisava chegar aqui. Não foi por acaso. Não foi apenas mais um vídeo surgindo diante dos seus olhos em uma noite comum. Há dias, talvez semanas, você vem sentindo que algo está diferente. Como se o ar estivesse mais pesado. Como se o silêncio tivesse começado a dizer mais do que as palavras. Talvez você tenha sonhado com a mesma pessoa mais de uma vez. Talvez tenha acordado no meio da madrugada, exatamente no mesmo horário, 11h11, olhando para o relógio com aquela sensação estranha de que alguém ou algo estava tentando chamar sua atenção. E você tentou ignorar. Disse a si mesmo que era coincidência, que era apenas cansaço, que sua mente estava criando história, onde não existia nada. Mas, Escorpião, você sabe quando algo toca sua alma de um jeito diferente. Você sente, você percebe antes mesmo de entender. Presta atenção. Quantas vezes, nos últimos dias, você sentiu aquela intuição forte dizendo para não confiar totalmente em alguém? Quantas vezes seu peito apertou sem explicação, como se uma energia invisível estivesse tentando te alertar? Quantas vezes você entrou em um lugar e imediatamente sentiu que ali havia algo estranho, algo pesado, algo que não podia ser explicado com lógica? Isso não é paranoia, isso é percepção. E poucos signos carregam esse dom como você. Escorpião não vê apenas o que está na superfície. Você sente o que está escondido. Você percebe que ninguém diz. Você escuta até o silêncio das intenções. E é exatamente por isso que o portal 11h11 começou a se abrir diante de você. Não, isso não é apenas um número bonito aparecendo no relógio. Não é superstição barata. O portal 11h11 é um alinhamento, um chamado, uma passagem entre aquilo que você vive agora e aquilo que o universo está tentando entregar. Mas há um preço, porque nem toda prosperidade chega de mãos dadas com conforto. Às vezes, ela chega primeiro como caos, como afastamentos, como noites mal dormidas, como o fim de algo que você jurava que seria para sempre. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Talvez alguém tenha se afastado. Talvez uma oportunidade tenha desaparecido de repente. Talvez você tenha sentido que estava perdendo o controle, quando, na verdade, estava sendo reposicionado. Sim, reposicionado. Porque certas portas só se abrem quando outras finalmente se fecham. E o mais estranho é que, no fundo, você já sabia. Havia sinais, pequenos detalhes, coincidências impossíveis demais para serem apenas coincidências. Uma música que apareceu no momento certo. Um nome repetido várias vezes no mesmo dia. Um encontro inesperado. Um olhar estranho vindo de alguém que parecia observar mais do que deveria. Uma sensação constante de que alguma coisa grande está prestes a acontecer. Escorpião,
Isso não é imaginação, é preparação. Existe uma energia ao seu redor se reorganizando, como se o universo estivesse movendo peças em silêncio, enquanto você ainda tenta entender o tabuleiro. E talvez você esteja cansado, talvez esteja até desacreditado, porque quando se luta demais, chega uma hora em que até a esperança parece pesada. Mas escute isso com atenção. Nem tudo que demora é atraso. Às vezes, é proteção. Nem tudo que vai embora é perda. Às vezes, é livramento. E nem todo silêncio significa ausência. Às vezes, é o próprio destino se aproximando sem fazer barulho. Você já percebeu como certas pessoas começaram a agir de forma estranha perto de você? Algumas mais frias, outras excessivamente curiosas, algumas tentando se aproximar de novo, mesmo depois de terem desaparecido. Isso também faz parte. Quando uma energia de prosperidade começa a se aproximar de alguém, ela incomoda, porque luz chama atenção. E nem todos suportam ver alguém prestes a florescer depois de tantas tempestades. Existe inveja ao seu redor, Escorpião. Existe alguém observando seus passos em silêncio. Alguém tentando entender por quê, mesmo depois de tudo, você ainda continua de pé. E isso assusta, porque sua força não vem da aparência. Ela vem da sobrevivência. Você já passou por dores que ninguém imagina. Já se reconstruiu no escuro. Já renasceu em silêncio tantas vezes que até você esqueceu quantas foram. É por isso que agora, quando o portal começa a se abrir, sua alma reconhece antes da sua mente. Você sente uma inquietação estranha, como se estivesse na beira de alguma grande mudança, como se uma porta invisível estivesse diante de você, esperando apenas uma decisão, aceitar ou recuar. Mas há algo que você ainda não percebeu. Essa promessa de prosperidade não está ligada apenas ao dinheiro. Ela toca amor, destino, karma, pessoas que saíram e pessoas que ainda vão voltar. Porque alguém ligado ao seu passado ainda carrega sua energia. Alguém que tentou seguir em frente, mas não conseguiu. Alguém que talvez tenha errado com você e agora começa a sentir o peso do próprio karma. E enquanto isso acontece, o universo observa. Nada passa despercebido. Cada lágrima silenciosa, cada injustiça engolida, cada vez que você ficou sozinho tentando parecer forte, tudo foi visto. E agora, algo começa a retornar, não como vingança, como equilíbrio, como resposta. Presta atenção nos próximos dias, nos sinais, nos sonhos, nas mensagens inesperadas, nas pessoas que surgem do nada. Porque o portal 11h11 não abre sem motivo. Ele aparece quando existe uma promessa pronta para ser entregue. Mas nem todos terão coragem de aceitar. Porque prosperidade verdadeira exige abandono. Exige cortar laços. Exige deixar versões antigas de si mesmo morrerem. E essa é a parte que mais assusta. Você está preparado para receber aquilo que pediu, mesmo que isso custe tudo aquilo que já não serve mais. Pense nisso, porque há uma verdade escondida atrás dessa abertura. E quando ela se revelar, nada na sua vida continuará igual. Escorpião, agora chegamos ao ponto onde tudo deixa de ser apenas sensação. Se torna verdade. Aquilo que você vinha sentindo no peito, aquela inquietação silenciosa, aquele pressentimento que não te deixava descansar, não era medo, era preparação. Porque a grande verdade é esta: o portal 11h11 não se abriu para trazer alguém de volta. Ele se abriu para trazer você de volta para si mesmo. E isso muda tudo. Durante muito tempo, você acreditou que sua prosperidade estava presa a uma pessoa, a uma resposta, a um reconhecimento que nunca vinha. Você pensou que precisava daquela mensagem, daquele pedido de desculpas, daquela validação. Mas há algo escondido que agora precisa ser revelado. A verdadeira abundância começou no exato momento em que você parou de correr atrás. Sim, quando você silenciou, quando decidiu se afastar, quando parou de implorar pelo que deveria vir naturalmente, quando aceitou perder aquilo que já estava te drenando. Foi ali, foi naquele silêncio doloroso que o universo começou a trabalhar. Presta atenção. A pessoa que parecia ser sua maior perda, talvez tenha sido seu maior livramento. A porta que se fechou, talvez tenha impedido um destino muito mais pesado. E aquela decepção que quase te destruiu, foi, na verdade, o início da sua reconstrução.
Isso muda tudo, porque agora você entende que não estava sendo rejeitado, estava sendo redirecionado. Escorpião, sua energia nunca foi feita para permanecer em lugares pequenos. Você nasceu para transformação, para renascimento, para atravessar o fogo e sair ainda mais forte. Você não é o signo que termina, você é o signo que ressurge. E é por isso que tanta coisa precisou ruir, porque o novo não entra onde o velho ainda domina. Talvez você tenha chorado em silêncio, talvez tenha duvidado da própria força, talvez tenha pensado que estava sozinho demais para continuar, mas o universo nunca te abandonou. Enquanto você sofria, ele reorganizava. Enquanto você esperava, ele limpava caminhos. Enquanto você pensava que tudo estava parado, ele afastava aquilo que atrasaria sua promessa. Nada foi em vão, nem a dor, nem a ausência, nem o tempo. Tudo estava preparando este momento. E agora, o portal está diante de você, não como um milagre mágico, mas como uma escolha. Aceitar sua prosperidade exige coragem, exige dizer não ao passado, exige não voltar para aquilo que já provou não ser casa. Exige confiar mais na sua intuição do que na sua carência, porque alguém pode realmente voltar, uma mensagem pode chegar, uma aproximação inesperada pode acontecer, mas desta vez você não será o mesmo. E essa é a verdadeira vitória. Não é sobre quem retorna, é sobre quem você se tornou enquanto esperava. Você agora enxerga, você agora sente, você agora sabe. E quando o escorpião sabe, ninguém consegue enganar. Existe também uma mudança material se aproximando, algo ligado à sua estabilidade. Dinheiro, trabalho, uma proposta, uma solução inesperada, uma oportunidade que parecia distante. Ela virá, mas não virá como sorte. Virá como resposta. Resposta pela sua resistência, pela sua coragem de continuar mesmo cansado, pela sua capacidade de renascer sem aplausos. Poucos entendem isso. Sua prosperidade não está chegando porque o tempo decidiu. Ela está chegando porque sua alma finalmente está pronta para sustentá-la. E nos próximos 3 dias haverá confirmação. Presta atenção nisso. Pode ser uma ligação, pode ser um convite, pode ser um nome surgindo novamente, pode ser o número 11h11 aparecendo de forma impossível de ignorar. Pode ser até um sonho tão forte que, ao acordar, você sentirá que algo mudou. Não ignore. Esse será o selo, a resposta, o sinal que sua alma estava esperando. Mas há uma última coisa que você precisa ouvir, e talvez seja a mais importante de todas. Nada pode te parar, nem a inveja, nem o atraso, nem quem tentou diminuir sua luz, nem o medo que às vezes sussurra que você não consegue. Nada, porque quem sobreviveu ao que você sobreviveu não pode mais ser quebrado. Você já passou pelo pior. Agora vem a colheita, agora vem o retorno, agora vem a parte em que o universo devolve, não o que você perdeu, mas aquilo que sempre foi seu destino. Escorpião, não tenha medo de crescer, não tenha medo de deixar para trás, não tenha medo de ser mais do que esperavam de você. Sua intensidade não é defeito, sua sensibilidade não é fraqueza, seu silêncio não é vazio, é poder, é proteção, é preparação. Você não foi escolhido para uma vida comum. Foi escolhido para despertar, para cortar ciclos, para romper karmas antigos, para mostrar que até depois da destruição ainda existe renascimento. E quando esse novo ciclo começar, você vai olhar para trás e entender porque nada antes deu certo. Porque não era para ser aquilo, era para ser isto, este momento, esta virada, esta promessa. Então, quando o relógio marcar 11h11 novamente, não peça, apenas reconheça. O portal já está aberto e desta vez ele abriu para você. O universo te escolheu.